Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e com muita honra trago o segundo vídeo da nossa playlist sobre inteligência. Estou muito feliz porque eu adoro esse conhecimento e a partir desse vídeo nós já vamos para as verdades inconvenientes, tá? Esse é uma coisa que ninguém gosta muito das verdades inconvenientes, o povo gosta mais das mentiras e ilusões reconfortantes, mas aqui no Gatiuf é só a verdade, aqui nós vamos falar só a verdade, tá? E esse já é um primeiro vídeo, toda a nossa playlist vai falar de verdades, né? E muita gente não gosta de ouvir as verdades sobre as pesquisas de inteligência. Então, se você não gosta, enfim, paciência, esse vídeo não é pra você. Se você é meu aluno, você é obrigado a ficar aqui, coitado, né? Mas, enfim, a gente vai trazer verdades. Aqui no Gatiuf é verdade, tá? Aqui nós vamos falar de muito da verdade, que é o que eu gosto e que a ciência traz, tá? Verdade. Então nós vamos falar nessa tônica, a primeira discussão que nós vamos trazer é se pessoas mais inteligentes ganham mais, se a inteligência ajuda você a ganhar mais. Então essa é a nossa primeira verdade inconveniente, tá? Que nós estamos num mundo meio que as pessoas, enfim, que às vezes tu falar a verdade pode ser, eu fiquei magoado porque tu falou a verdade, tu tinha que falar uma mentira pra mim, assim, então não dá, assim, a gente vai falar de verdades aqui, tá? É, e já falando a verdade, já vou falar a verdade curta e grossa, sim, pessoas inteligentes ganham mais, tá? A inteligência faz tu ganhar mais. Pessoa que é mais rica é porque é mais inteligente. Claro que esse não é o único motivo, mas esse é um dos motivos principais e mais marcantes, tá? E eu posso provar, né? Prova naquela coisa, no espírito da ciência que a gente traz evidências, tá? Então vamos pro nosso vídeo. Primeira coisa que nós vamos discutir é a questão do QI com a escolaridade, com sucesso e com o status econômico, tá? Esse é o nosso objetivo, é ver a relação do QI com essas variáveis que indicam o sucesso na vida laboral, na vida do trabalho, né? Claro que esse não é o único sucesso na vida, gente. O sucesso na vida amorosa, que eu pesquiso no canal Irmão, assim, a gente fala no canal Irmão do Gatiuf, que é o Cientificaliente, você pode ir para lá também se quiser, tá? A gente fala de sucesso da vida amorosa, mas aqui nós estamos discutindo sucesso na vida no trabalho, tá? Status social, sucesso econômico, escolaridade, etc. Né? Em termos gerais, o QI é um preditor moderado do sucesso educacional e profissional, tá? Só quero chamar que moderado a gente está falando de uma correlação moderada, tá? E em ciências humanas uma correlação moderada é uma coisa que é forte, tá? Assim, falar que tem uma correlação moderada já é uma coisa mais interessante. A correlação média é de 0,50. O máximo é 1, mas isso aqui para quem não entende correlação, já é uma relação bem interessante entre essas variáveis. A gente sabe também que permanência na escola eleva o QI, tá? E vice-versa, né? Um QI elevado eleva a permanência na escola, tá? Então são duas variáveis que se retroalimentam, tá? Então isso é muito importante. Pessoas com QI mais alto, elas têm uma maior chance de ficar na escola, né? E ficar na escola também eleva o QI, assim. Depois, em algum outro vídeo, eu vou discutir esses estudos que demonstram essa relação, a direção dessa causalidade, tá? Então tem um estudo que, sei lá, a criança ficou na escola e tirou férias, e aquela férias deu uma diminuída no QI por causa das férias, né? Então a escola está elevando o QI da criança, né? Mas também tem o contrário, tem que as pessoas de QI alto que permanecem na escola, assim, as de QI mais baixo são as que mais têm tendência de sair de lá, né? Então tá aqui também valor de correlação de moderada para mega alta aqui, tá? Então a gente tem uma correlação entre QI e permanência na escola. A pessoa mais inteligente permanece na escola. E a gente sabe que pessoa com mais escolaridade vai ganhar mais, vai ter salário maior, né? Ainda bem, né? Para alguma coisa tem que servir o esforço de ficar na escola. Também existe correlação entre QI e status socioeconômico, tá? Pessoas de maior QI, maior status socioeconômico, tá?
Porque tem gente que quer acreditar, enfim, a gente acredita no que quer, mas isso vai contra a evidência científica, né? De que a pessoa é rica porque, sei lá, que é de família rica, enfim. Mas não, o QI tá ajudando aquela pessoa a ser rica. A inteligência faz aquela pessoa ser rica, tá? Não é simplesmente sorte, tá? Tem inteligência. E também não é simplesmente trabalho, né? Também inteligência tem um papel, né, hiper importante. Correlação negativa entre QI e comportamentos socialmente indesejáveis. Correlação negativa, uma sobe, outra desce. Relação inversa, tá? Então, aumentou o QI, diminuiu o comportamento indesejável. Aumentou o comportamento indesejável, diminuiu o QI, né? Por exemplo, engajamento em crimes juvenis. Quem vai pra FEBEM, assim, nem existe FEBEM mais, eu nem sei como é que é o nome, fase. Tá? Enfim. Então, quem comete esses crimes, tá? Geralmente tem QI baixo. Tá? Então, são lugares que a gente vai medir QI. E eu tô falando de médias, tá? Assim, isso aí eu acho que é bastante importante, que eu não tô falando de todo mundo. Tá? Vai ter ricos que não são inteligentes, vai ter pessoas que cometeram crime que são inteligentes, né? Mas quando a gente pega a população em geral, a gente encontra essa tendência, tá? E esse é bastante importante a gente sempre ter em mente, que a gente está discutindo tendências estatísticas, a gente não está discutindo uma regra que se aplica para todo mundo. Então a gente tem essa relação de que pessoas com mais baixo QI vão cometer mais crimes, tá? Coisas indesejáveis, e as pessoas evidentemente vão ser mais pobres, assim, o crime não leva as pessoas para riqueza. Pelo menos a maioria das pessoas que cometem crimes. Aqui a gente tem essa tabela, tá aqui a fonte para quem quiser, tá? E essa tabela foi... enfim, ela fez uma relação, tá? Tipo, pra quem entende estatística, é o box plot, assim, eu espero que vocês que seguem o canal Gatchuf e assistiram todos os vídeos saibam o que é um box plot, ou saibam o que é um percentil, o que é um quartil, tá? Mas a ideia é que a gente vai ter quartis de inteligência separando, assim, né? Primeiro quartil, segundo, terceiro e quarto quartil, tá? Assim, então vai ter uma linha separando. Então, os 25% menos inteligentes, os próximos 25%, né, do 25% até os 50% dos menos inteligentes, aqui já estamos na metade dos mais inteligentes, né, o terceiro quarto dos mais inteligentes, os 25% mais inteligentes, tá? Então, isso são quartis. E aí a gente pegou várias profissões, tá? Eu imagino que seja pequeno para vocês, eu vou ampliar depois, tá? Um pouquinho, não muito. Então a gente tem várias profissões e a gente tem os quartis de inteligência, tá? E vocês podem ver que essa linha tá caminhando assim, ó, tá? Ela tá andando pro lado, né? Tá? Porque quanto mais para baixo, mais inteligente ficam as pessoas. Então vamos ler que profissões são essas. Assim, eu vou até traduzir umas aqui. Zeladores e sacristões. Sacristãos, não sei qual que é o plural. Tá? Então são os menor inteligência. Assim, nós estamos falando de populações norte-americanas também, né? Não pode aplicar tanto para o Brasil. Operadores de máquina de precisão, os próximos. Depois vem operadores de máquinas, outros operadores, motoristas de caminhão, metalúrgicos. Opa, metalúrgicos, interessante. Carpinteiros, frete e manuseadores de materiais, de logística, alguma coisa assim. Transporte de equipamentos, exceto caminhões, inspetores, artesãos, montadores, construção, encanador, mecânicos, trabalhadores de fazendas, mecânicos de automóveis, outros mecânicos, capataz mestre de obras, eletricistas,
clérigos, supervisores, serviços de proteção, exceto polícia, queria uma segurança privada, imagino, trabalhadores de serviços, exceto limpeza, outros clérigos, fazendeiros, proprietários e gerentes, policiais e detetives, vendas e outras coisas. Então aqui nós temos a primeira metade aqui das profissões que eles consideraram. E o que eu queria que vocês percebessem nessas profissões que eu falei é que são todas profissões que elas têm um status social mais baixo, que pagam pior, enfim, né? E são as profissões de mais baixo QI. E conforme eu fui baixando na lista, já são profissões que foram ganhando um pouquinho mais de status, né? Por exemplo, um operador de uma máquina lá de precisão, ele tem menos status do que um fazendeiro, proprietário da fazenda, enfim, já tá subindo, né? E lembrando que eu não tô falando, eu tô falando em média, tá? Assim, tá? Então essa aqui é a mediana, eu não tô não é nem média, é uma mediana, tá? Mas de qualquer forma é uma medida de tendência central. A mediana dos zeladores aqui e dos sacristões é que nada mais é que um zelador da igreja lá, é de 90, tá? É alguma coisa perto de 90 média de QI, tá? Mas tem uns que estão nessa profissão que tem 110 aqui, ó. São inteligentes aqui, esses caras, assim. Mas tem uns que estão pior aqui, nos 70, assim. Estão bem baixo, né? A média de QI é 100, tá? Isso é a média da população. Então vocês podem ver que, sei lá, o clérigo aqui já... fazendeiro, enfim, eles já estão até um pouquinho acima da média, já estão ultrapassando a média da população, né? Mas isso é importante, que todas as profissões têm pessoas inteligentes e tem pessoas menos inteligentes, tá? Isso acontece com todas as profissões. Só que as profissões mais baixas, ela vai ter uma mediana mais baixa de QI, profissões de menor reconhecimento social, menor status social, né? E nós vamos para a segunda metade aqui, para projetistas e supervisores, gerente de serviço, gerentes assalariados, compradores, representante de venda, clérigo que mexe com alguma coisa de contabilidade, engenheiros e coisa relacionada, vendas, serviços, professores de escolas de primária e de jardim de infância, outras atividades de educação, gerentes de vendas, ocupações administrativas, gerentes, administração pública, ocupações de criatividade, eu não sei o que é isso aqui, serviço social, contadores, professores de high school, que seria o ensino médio, finanças, seguros e real estate imobiliário, né? Ocupações com imobiliária, corretor de imóveis seria o equivalente no Brasil, vendas, engenheiros em geral, ocupações de computação, engenheiros de material design, cientistas naturais, da física, da vida e da matemática, cientistas sociais, ocupações legais, engenheiros elétricos, professores universitários e médicos com mestrado pelo menos, ou equivalente, tá? Mas só médico com mestrado, tá? Que é o MD, Master Degree, tá? Então essa é a nossa média de QI aumentando. Então li na ordem conforme vai aumentando o QI, tá, das pessoas. Eu li em ordem de QI mediano, não estou falando de QI médio, tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui dos médicos, tá? Que é o mais QI de todos, aqui mais alto, tá? Tem uma mediana de QI de 120.
Tu tem que estar acima da média para tu ser um médico com mestrado, assim. Se tu tiver na média, nem pode ter, nem sonhar, assim, ser um médico com mestrado, assim. Tem que ter pelo menos um QI de 105 para tu ser dos ruins, assim, né? Quer dizer, aqui não tá falando se é ruim, assim, é só uma força de expressão, tá? Professor universitário a gente já tem uns abaixo da média aqui, né? De QI, mas a gente não tem professor universitário muito abaixo da média, tá? Nessa população americana. A mediana do professor universitário é isso aqui, 115 por aí. Então essa é a mediana de QI, assim. Pra ser um professor universitário médio, assim, né? Um normal, assim, tu tem que ter um desvio padrão de QI acima da média, tá? Então isso claro, assim, eu não quero também que vocês interpretem que o profissional, sei lá, vamos pegar esse administrativo, o que está aqui é o que é o melhor administrador aqui, da ocupação administrativa, esse aqui é o melhor. Não necessariamente, não é o que a tabela está dizendo. Ele é o mais inteligente, tá? Mas vamos resumir essa tabela, assim, a única para não ficar tanto tempo nela, né? É que eu acho que ela merece um tempo, né? Mas a ideia é que o status e o salário da profissão, vocês já conhecem as profissões de maior status, maior salário, tem indivíduos de QI mais alto, em média, tá? Então é isso que eu quero que vocês percebam com essa tabela. Mas vamos falar de dinheiro, falar de bufunfa, né, da coisa de uma maneira mais direta. Qual que é a relação da renda com o QI, tá? E eu quero trazer esse dado porque esse é um dado muito redondo. A gente não consegue... Geralmente quando a gente faz pesquisa não consegue dados tão redondos de ver essa curva assim crescendo uma tendência tão retinha, tão bonitinha assim. De quanto maior a inteligência, maior a renda, tá? Então a gente tá falando, isso aqui foi dividido em decis, tá? Primeiro decil, segundo decil, terceiro, quarto, quinto, até o 10º decil. O que é um decil? É a mesma coisa que quartil que a gente tá vendo na tabela anterior, só que em vez de dividir em 4, a gente tá dividindo em 10, tá? Então aqui nós estamos falando dos 10% mais inteligentes. Aqui nós estamos falando dos 10% menos inteligentes, tá? Aqui nós estamos falando dos do meio, assim, mais esses dois aqui são os do meio de inteligência, enfim. Até tem uma quedinha aqui, mas isso aí é uma poluição do dado, assim, não briguem por causa disso, assim, porque o dado é muito limpo, tá? E aí aqui, então isso é o que nós temos de decil de inteligência, nesse eixo aqui, que nós temos os decis de inteligência, e aqui nós temos a renda, tá? A renda é em dólar, e americano mede a renda por ano, tá? Se não mede o salário por mês, que nem nós brasileiros. Mas não interessa, assim, tá? A ideia, então, é que, olha só, assim, então se tu tá nos 10% menos inteligentes da sociedade, sua renda média vai ser de 40 mil dólares por ano, 40 e poucos mil dólares por ano, renda média, tá? Não é uma renda média ruim para os padrões brasileiros. Isso aqui vamos multiplicar aqui, sei lá, vai dar... Faz V5, 40 V5 vai dar 20 mil dólares por ano, assim, isso aí... 20 mil reais por ano. Divide isso aí por mês, vai dar 1.000 e poucos reais por mês, assim, tá? Não é tão ruim, assim. Apesar de para ver nos Estados Unidos tá ruim, mas tá. Mas de qualquer forma, o primeiro decil ganha menos. E esse aqui, o último decil ganha quanto? 170 por aí, 170 mil por ano em média, o que é um baita de um salário, assim, né? Os 10% mais inteligentes da população norte-americana ganham em média 170 mil por ano, dólares, né? Professor universitário ganha uns 90 mil dólares, um muito bom, assim, né? Então é excelente. Então nós estamos falando de uma renda média tipo 2 salários de professor universitário quase, assim, tá? Ou depende do professor, mais do que 2 salários de professor universitário, que é que vocês já viram que é uma profissão que é top, assim, que em termos de
de QI lá nos Estados Unidos, enfim, e também de reconhecimento social, né? Então a gente tem essa estatística, esse crescimento muito linear, assim, tá? Quanto maior o teu QI, mais tu vai ganhar de salário em média, tá? Mas claro que vai ter gente com QI alto ganhando pouco, sim, e gente QI baixo ganhando muito, isso aí acontece bastante na sociedade, a gente tem muitas exceções, mas quando a gente tira a média, a gente tem esse padrão linear, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, para quem ainda não percebeu, é isso aqui, ó. White men, homens brancos, tá? O dado é de 2014, de 2004 a 2008, isso aqui não interessa, tá? Não hispânico, eu já não vale, eu já não entro na lista, tá? E idade entre 40 e 50 anos, tá? Então, isso é muito importante, só dá certo com essa população, tá? Por que só dá certo com essa população, tá? A gente não pode meter minoria no meio, assim, nós hispânicos, eu sou considerado hispânico, assim, eu não gosto nem desse nome, porque no Brasil ele foi colonizado por português, não tem nada de espanhol, né, mas a gente é hispânico, tá? Ibérico, vamos dizer assim, tá? Não hispânico, homens brancos, tá? Homens, por que tem que ser homens? Porque mulheres, a gente tem muita mulher que é inteligente e decide, eu não tô afim de ser uma pessoa bem sucedida no trabalho, eu tô afim de mais direcionar, ser uma boa mãe, cuidar de filhos, enfim. Mulheres tomam essa decisão na vida, assim, então acaba não dando certo, assim, né? Acaba não tendo uma renda alta e, ok, não ter uma renda alta, assim, renda alta não é tudo na vida, né? Mas se você quiser interpretar isso aí como preconceito de gênero, interprete como você quiser, assim, também. Não vamos ficar brabo, cada um interpreta de um jeito, tá? E aí, outra variável importante é essa daqui. A gente tem de 40 a 50 anos, tá? Também só dá certo nessa faixa etária. Por que só dá certo nessa faixa etária? Imagine que a gente pegue a faixa etária, sei lá, dos 20 aos 30 anos, assim. O que está acontecendo nessa faixa etária? As pessoas desse decil mais inteligente aqui, essas pessoas estão na faculdade, estão lá estudando na faculdade, se capacitando, ganhando pouco, fazendo um voto de pobreza enquanto estudante universitário, para quando chegar na idade de 40, 50 anos, tá aqui ganhando bastante. Ao contrário das pessoas que estão aqui nesse decil dos menos inteligentes, não precisa ser só o primeiro decil, enfim, né? E nem só o último decil. Mas as pessoas que estão nesse decil, quando estão nessa fase de 20, 30 anos, elas estão em alguma ocupação menos reconhecida pela sociedade, já estão trabalhando, ganhando muito mais do que os inteligentes lá que estão na universidade, que além de não estarem ganhando dinheiro, estão se endividando lá na universidade nessa época, né? Então, por isso que só dá certo, né, esse dado linear nessa faixa de 40 a 50 anos, tá? Então, é uma estatística muito limpa, mas ela é bem restrita, né? Serve para homens brancos da idade de 40 a 50 anos. Mais um dado para você que ainda não se convenceu que aí tem a ver com renda, que o QI vai elevar, vai te fazer ganhar mais, né? Ou tende a te fazer ganhar mais. Se você não se convenceu, é esse daqui, ó. A gente pegou o QI, a gente pegou normas de brancos americanos, tá? A gente pegou uma curva normal que envolve brancos americanos, tá? Assim, porque existem normas para negros, normas para latinos, normas para asiáticos, tá? Mas escolheram de brancos por algum motivo, talvez é que tenha mais dados e torna a curva normal mais sólida, né? Enfim, não se queria fazer comparação racial aqui. E a gente pegou homeless, moradores de rua, QI médio 80. Welfare recipients, vamos traduzir para receptor de Bolsa Família, quem recebe Bolsa Família, tá? QI médio 90, tá? Então são pessoas mais pobres, tá? Então, renda mediana, tá? Tem um QI também mediano, quem tem uma renda mediana tem um QI mediano próximo de 100, a média é 100, tá? Então quem recebe na média lá da sociedade tem um QI médio.
Temos self-made milionários, milionários que se autofizeram, tá? Não vale um milionário que herdou do papai e da mamãe o dinheiro, tá? Tem que ser um milionário que fez a si próprio milionário. Essas pessoas já têm um QI, ó, já um desvio padrão acima da média. Os decamilionários, o mesmo QI, assim, aqui ele não teve variação de QI, assim, embora já tem uma diferença de grana, né? E aí nós temos os que se fizeram bilionários, já tem 2 desvios padrões acima da média. Um desvio padrão geralmente é 15, um desvio padrão de QI, tá? Então são pessoas muito inteligentes, assim, os bilionários que se autofizeram, e os que se autofizeram decabilionários, tem 10 bilhões de dólares. Eu não sei nem o que é isso, assim, né? Se tivesse um QI desse, talvez eu soubesse o que é um decabilhão de dólares, 10 bilhões de dólares. Não consigo ter essa dimensão do que é uma grana dessa, não sei nem como gastar, assim. Na verdade, eu acho que pra quem tá talvez do decamilionário em diante, tu já compra tudo que existe, assim, também não tem tanta diferença na vida que tu leva, né? Mas tem muita diferença na cifra que tu tem no banco. E tem muita diferença no QI que a pessoa tem, né, também. Então vocês viram como é um problema, assim, né? É um problema, aqui é um problema, né, a questão do QI. Aqui é uma solução, né? Então a gente tem esse dado e eu olho para esses dados, eu me convenço que tem relação do QI com a renda. Assim. Se não se convenceu até agora, tem mais tabela, eu trago mais dados de pesquisa e vamos explorar esses dados de pesquisa aqui. Então, as mesmas pessoas, assim, o decabilionário, o bilionário, até o homeless, enfim. Então, o decabilionário, ele é um cara que consegue juntar mais dinheiro, assim, ele tem 10 dígitos que ele ganha de dinheiro, assim, né? Então, nem sei quanto é que é 10 dígitos. 3 dígitos são 100, enfim. Aqui embaixo é mais fácil, né? E então a gente, aqui embaixo, 3 dígitos são 100. Um dígito é 1, assim, então, ou seja, na mediana eles não têm nenhum dinheiro acumulado, esses caras, tá? Os homeless, tá? Enquanto isso, os decabilionários, eles acumulam 11 dígitos de dinheiro ganhando 10. Eles têm mais acumulado do que eles ganham em geral. E os homeless não, eles ganham mais no mês do que eles têm acumulado. Então é muito interessante essa relação, tá? Quando... eu acho que tem a ver também com a própria inteligência, a questão de tu acumular dinheiro, assim. Claro, você pode alegar assim, o cara já é morador de rua, o cara já é morador de rua, assim, então é muito difícil, o cara tem que atender todas as suas necessidades com o que ele ganha no mês. Mas eu acredito que mesmo sendo morador de rua, tu consegue acumular dinheiro. Tu tem que pensar em acumular, né, dinheiro de alguma forma. Eu vi uma palestra, por exemplo, de um cara que falou que as pessoas na favela vai lá vender água, assim. Vender água é um baita de um negócio. Que tu compra água a 50 centavos, vende a R$3 a água na praia. Assim, tu tem um lucro absurdo com isso. Só que aí muita gente pega esse lucro e gasta com um monte de coisa. E não gasta com mais água. Tu tem que gastar com mais água esse dinheiro para tu vender, ganhar mais e ir crescendo, assim. Então, as pessoas, enfim, não têm essa visão, tá? E isso tem a ver com a inteligência que vai trazer esse tipo de visão, enfim. Se você discorda, enfim, deixe nos comentários. Pode discordar e fazer um debate, enfim, porque isso é uma questão de opinião e também é baseado nos dados, tá? Assim, então, que a gente tem uma menor inteligência, assim, depende de inteligência para tu conseguir ter esse tipo de raciocínio lógico, assim, tá? E aí os que estão aqui conseguem fazer esse raciocínio lógico com muita coisa, tá? Então, vamos pegar só esse dado aqui, porque que é. A gente tem esse grupo aqui dos decabilionários ganham 5 desvios padrões a mais do que
do que a média nacional, 5 desvios padrões, muita coisa. E para ganhar 5 desvios padrões de média a mais, só precisa de 3 desvios padrões de QI acima da média, né? Como se 3 desvios padrões fosse pouca coisa, assim. Eles estão nos 99,9%, assim, nos 0,1% mais inteligentes dos Estados Unidos. No caso, que é de onde vem essas estatísticas, né? Infelizmente, não tem dados nacionais, tá? E aí aqui nós temos o QI, tá? De acordo com as normas americanas. E QI de acordo com as normas de brancos americanos, tá? Assim, se o cara é branco, a gente compara com brancos. Se o cara é negro, compara com negros. Mas aí, para comparar todo mundo com a mesma norma, a gente pegou o QI. Eles também trazem o QI de acordo com as normas dos brancos americanos, que eu acredito seja o padrão mais estável. É mais fácil coletar dados com populações brancas nos Estados Unidos. Isso aí não tem nada a ver com preconceitos racial. Simplesmente tu chega lá numa escola que tem um monte de branco e aplica lá, assim, tipo, o dado se consegue o dado mais fácil, né? Então tá, e tem os de renda média, aqui tem, esses aqui estão, ganham 5 dígitos, acumulam 5 dígitos e estão tudo no zero aqui, tá? Então, eles estão exatamente zero, ou seja, nem acima nem abaixo da média, né? Zero é a média, né? Tanto de QI como sucesso financeiro. 100 é um QI médio, se coloca de acordo com a norma dos brancos, dá um pouquinho abaixo da média, enfim, tá? E aí os grupos de baixo, homeless e recebedores de Bolsa Família aqui, estão todos abaixo das médias. Enfim, então esse é o nosso dado mais esmiuçado. Para finalizar, então eu quero trazer esse dado que é uma fórmula matemática aqui, tá? Que vai calcular o quanto que é o QI da pessoa, assim. Então o QI é uma constante, isso aqui é uma constante, tá? Que é uma constante até bem próxima de zero, multiplicado por 48 vezes, ou 0,48, ou meia vez, vamos dizer isso aqui, o sucesso financeiro. Ou seja, eu consigo estimar o QI a partir do sucesso financeiro. E olha aqui, ó, é bem retinho, todos os pontos bem próximos da nossa linha de tendência ascendente. Quanto maior o sucesso financeiro, maior QI. Então essa é uma correlação bem linear. Na verdade, a análise está feita aqui, a análise de regressão. Vou colocar no canal um dia alguma análise de regressão. Infelizmente ainda não temos, mas é uma análise muito simples que foi feita e que determina essa fórmula matemática. Então é legal que a gente consegue estimar o QI a partir de uma fórmula matemática, e a única variável que a gente tem é o sucesso financeiro. Assim, eu não sei o valor do R ao quadrado, que é o que indica o poder dessa relação, mas é uma correlação bem alta, tá? Então uma correlação bem alta. Vai dar muito alto esse nosso R ao quadrado, o que indica que boa parte do nosso QI é o sucesso financeiro, né, no caso. Que, claro, eu acredito que seja o contrário, que o nosso sucesso financeiro tem a ver com o QI. Tá? Não é eu virar rico que vai elevar meu QI, assim, até porque a gente tem experiência de gente que a gente transformou em rico artificialmente, isso não elevou o QI dessas pessoas, né? Então, aliás, esse é um dos motivos pelos quais pessoas que ganham na loteria, é muito comum pessoas que ganham lá na loteria meter o pau no dinheiro e ficar pobre depois, né? Porque tem que ter um QI para manter, assim, né? O dinheiro não conquista com o teu QI, com o teu esforço, com o teu mérito, a gente perde, né? A gente só consegue manter assim o dinheiro se tiver uma capacidade elevada, né? Então isso é um dado bem marcante, um dado bem visível, bem nítido, né? Até um meme que se tem no Facebook, assim, ou nas redes sociais em geral. Vamos fazer um reality show, vamos pegar todos os bilionários, largar sem dinheiro nenhum, o primeiro que acumular 1 milhão ganha, assim. E esses caras vão acumular 1 milhão, assim, esses caras vão conseguir acumular 1 milhão.
Embora as pessoas não acreditem, esses caras conseguem sair do zero e se esses caras forem pro zero, eles acumulam de novo. E nós tivemos muitos casos desses de gente que conseguiu virar um self-made bilionário, ficou muito bilionário e por alguma decisão errada no negócio foi à falência, foi à bancarrota, criou uma dívida, teve que voltar pro zero e essa pessoa, mesmo lá no zero de novo, ela conseguiu reconstruir o seu patrimônio porque ela sabe o caminho. A pessoa, até de uma maneira mais rápida do que da primeira vez, porque essa pessoa sabe o caminho e isso tem a ver com alguma capacidade intelectual, né? E que essa capacidade intelectual não necessariamente é inteligência, mas ela é muito associada com a inteligência que a gente tem essa capacidade de conseguir construir riqueza, tá? Então isso é bem importante, eu quero muito vender essa ideia, muito essa coisa que eu acredito, baseado no dado de pesquisa, de que sim, a capacidade tem a ver assim, com a gente construir a nossa riqueza, tá? Existe um movimento para destruir a meritocracia, mas de qualquer forma a meritocracia é algo no qual eu acredito bastante, assim. Eu não acredito que exista, eu acredito que deva construir, assim. Quando eu defendo a meritocracia, o que eu quero é uma sociedade baseada, que as pessoas consigam construir a sua riqueza baseada no seu mérito pessoal, assim. Que se a pessoa constrói riqueza baseada em outros motivos que não o seu mérito pessoal, a sociedade está errada, tá? Então, quando se fala em meritocracia, não significa que um pobre tenha a mesma chance do que um rico de ser bem sucedido na vida. Isso aí não é o que se quer dizer quando se defende meritocracia. Se quer se defender que quem tiver a capacidade vai ter uma condição de construir uma vida melhor para si mesmo, né? Mas tem um lado ruim, quem não tiver capacidade, infelizmente, não vai ter uma condição de construir uma coisa boa para si, né? E aqui nós estamos falando de capacidade, não estamos falando de uma condição de partida, assim, tá? De uma condição de partida em termos de dinheiro. A condição de partida que eu estou falando é uma condição de partida de capacidade. As pessoas partem de capacidades diferentes, as pessoas têm uma capacidade inata diferentes. Isso é muito triste, assim, eu gostaria que todo mundo tivesse a mesma capacidade, mas não é o jeito que o mundo é, assim, e não tem como mudar isso, em princípio, né? O mundo é assim, e essa é uma verdade inconveniente que eu tenho que contar para vocês, que as pessoas têm diferentes capacidades, e por ter diferentes capacidades a gente vai ter umas pessoas que vão ser mais ricas e outras vão ser mais pobres, né? E a grande defesa que eu faço é que essa riqueza seja baseada na capacidade, não em favor de alguém ou corrupção, que aí isso é destruir a meritocracia, destruir uma sociedade baseada no mérito. Outra verdade inconveniente que eu quero trazer para vocês, que é difícil de dizer, mas eu vou falar essa verdade inconveniente, é que o sucesso não tem a ver com esforço, não é só esforço, tá? Sucesso tem a ver com a capacidade inata que a pessoa tem, tá? Isso é importante. A pessoa não tem uma capacidade intelectual, ela vai ter muito esforço numa direção errada, tá? Por exemplo, sei lá, esses caras que são bilionários, enfim, são muito acima da média de renda, o esforço deles é pequeno, assim, eles conseguem ganhar muito dinheiro com pouco esforço. Eles conseguem ganhar muito dinheiro com capacidade, com atender a demandas da sociedade. Eles conseguem identificar uma demanda da sociedade e tem uma capacidade para atender, tá? Então isso não tem a ver com esforço, né? Um pedreiro lá tá se esforçando muito mais, o cara tá... É um esforço bem maior do que tem esses caras donos de empresa, né? E, no entanto, ele ganha menos, né? E aí também quem quer destruir a meritocracia dizem que os defensores da meritocracia defendem que é tudo no esforço. Não é esforço na direção certa, né? E a direção certa tem a ver com capacidade intelectual, assim. E se tu tá indo na direção certa, tu não precisa de tanto esforço, porque, enfim, a direção certa já é o suficiente, né, pra te levar pro caminho certo. Então, por exemplo, eu posso esvaziar uma piscina colocando um cano que tira toda a água, um sifão que tira toda a água, isso vai me render muito pouco esforço. Ou eu posso pegar um balde tirando de balde toda aquela água.
Ou então eu posso fazer outra coisa, eu posso tirar com um copo, e ir tirando com um copo. O copo vai me dar muito esforço, vai me render muito esforço, vai trazer um grande esforço, mas o resultado do sifão, que não me deu nenhum esforço, é o melhor resultado de todos. Eu vou ter a piscina vazia mais rápido e com menos esforço. Então essa é a ideia, assim, tá? Pessoas inteligentes conseguem achar esse caminho mais rápido para o sucesso, tá? Então isso tem a ver com inteligência. Então essa é outra verdade inconveniente que eu quero trazer para vocês, que eu estou trazendo muita verdade inconveniente, que eu gostaria, para resolver o problema da pobreza, que a gente investisse em inteligência e não investisse em renda, em tapar alguma renda das pessoas, mas investisse em inteligência, né? Ou seja, investir em educação, resumindo, assim, que é o melhor que a gente pode fazer pela inteligência das pessoas. Tá? Esse é o investimento que a gente vai estar, de fato, ensinando a pessoa a pescar, não dando peixe. Tá? É investir em educação, uma educação de verdade, né? Não, que também não adianta a gente botar um monte de dinheiro em educação numa educação errada. Então a gente tem... É muito importante a gente fazer um investimento certo em educação que torne as pessoas em pessoas melhores, porque a pessoa naturalmente acha o seu caminho para o sucesso, se essa pessoa tiver educação. Tá? Então isso é uma verdade também inconveniente, tá? De que a gente tem que investir em educação, que é a melhor maneira de elevar a inteligência das pessoas. Então tá, então chega de verdade inconveniente antes que eu seja cancelado aqui nesse vídeo, tá? Mas gostou, deixa o like, não gostou, deixa o dislike. Se deixar o dislike, pelo menos me diz nos comentários o que tu não gostou, assim, pra gente poder fomentar um debate, porque isso é uma coisa de pessoas inteligentes, a gente debate em alto nível, né? E eu convido você a fazer isso, debater em alto nível nos comentários, o que você não gostou, o que você discordou, ou o que você concordou, né? E se inscreva no canal porque a gente tá só começando assim a nossa playlist de inteligência, nós vamos ter muito mais coisas. Realmente eu acho que é interessante, eu acho que esse vídeo você já viu por que o estudo da inteligência é interessante, toda a questão sociológica que traz a inteligência, isso é bem bacana, tá? Então a gente se vê nos próximos vídeos, eu aguardo vocês lá, até mais!